Capítulo 12. Sono alado, fumaça no oriente, memórias sombrias. Shakhtzaroth, Tanis disse. Essa é a minha decisão. É isso que o mago aconselha? Sturm perguntou carrancudo. É, Tanis respondeu. E eu acredito que o conselho dele é válido. Se nós não chegarmos a Shakhtzaroth dentro de 2 dias, outros irão. E esse grande presente pode ser perdido para sempre. O grande presente, Taslerhoff disse, com os olhos luzindo. Pense só, Flint, joias que não têm preço. Ou talvez um barril de cerveja e as batatas fritas de Otik, o anão resmungou. E uma lareira bem quentinha, mas não Shakhtzaroth. Acho que todos nós concordamos então, Tanis disse. Se você achar que precisam de você no norte, Sturm, claro que você... Eu irei com você para Shakhtzaroth, Sturm suspirou. Não há nada no norte para mim. Eu estava me iludindo. Os cavaleiros da minha ordem estão espalhados, hibernando em fortalezas desmoronadas, tentando fugir dos cobradores. O rosto do cavaleiro se contorceu em agonia e ele abaixou a cabeça. De repente, Tanis se sentiu cansado. Seu pescoço estava machucado, seus ombros e costas doíam. Os músculos de suas pernas estavam contraídos. Ele começou a dizer alguma coisa quando sentiu uma mão gentil tocar seu ombro. Ele olhou para cima e viu o rosto de lua dourada, descontraída e calma à luz do luar. Você está exausto, meu amigo, ela disse. Nós todos estamos, mas Vendaval e eu estamos contentes pelo fato de você estar vindo conosco. A mão dela era forte. Ela olhou em volta, seu olhar abrangendo o grupo todo. Nós estamos contentes por vocês todos estarem vindo conosco. Tanis, olhando para Vendaval, tinha certeza de que o alto homem das planícies concordava com ela. É só mais uma aventura, Caramon disse, ficando vermelho de vergonha. Ei, Haste! Ele cutucou o irmão com o cotovelo. Raistlin, ignorando o irmão gêmeo, olhou para o Senhor da Floresta. Nós devemos partir imediatamente, o mago disse friamente. Você disse alguma coisa sobre nos ajudar a atravessar as montanhas. Sem dúvida, o Senhor da Floresta respondeu num tom sério. Eu também estou contente por vocês terem tomado essa decisão. Espero que vocês achem minha ajuda bem-vinda. O Senhor da Floresta ergueu a cabeça e olhou para o céu. Os companheiros acompanharam seu olhar. O céu noturno, visto por entre as copas das árvores, cintilava com o brilho das estrelas. Pouco depois, os companheiros perceberam que havia alguma coisa voando sobre eles que fazia as estrelas piscarem com sua passagem. Eu quero ser um anão, Flint disse com ar sério. Cavalos alados. O que vem depois? Taslerhoff respirou fundo. O Kender estava maravilhado enquanto observava os lindos animais circularem sobre eles, descendo um pouco a cada volta, seus pelos brilhando como um tom azul esbranquiçado sob a luz do luar. Taz juntou as mãos. Nunca na imaginação mais louca de um Kender ele tinha sonhado em voar. Só isto já valia a pena lutar contra todos os dragonianos de Krynn. Os Pégasos desceram até o chão. Suas asas com penas criavam um vento que balançava os galhos das árvores e faziam a grama baixar. Um grande Pégaso tocou suas asas no chão quando ele passou abaixando-se em reverência ao Senhor da Floresta. Sua postura era nobre e cheia de orgulho. Todas as outras criaturas se curvaram também, uma a uma. Você nos invocou? O líder perguntou ao Senhor da Floresta. Estes meus convidados têm negócios urgentes no leste. Eu aposto que vocês o carregariam com a rapidez dos ventos para o outro lado da Serra da Muralha. O Pégaso olhou para os companheiros com perplexidade. Ele andou com um porte majestoso, olhou para um dos companheiros, depois para o outro. Quando Taz levantou a mão para acariciar o nariz do cavalo, as 2 orelhas do animal se viraram para a frente e ele ergueu a cabeça para trás. Mas quando se aproximou de Flint, ele deu um relincho de repugnância e se virou para o Senhor da Floresta. Um Kender, humanos e um anão? Não me faça nenhum favor, cavalo, disse Flint espirrando. O Senhor da Floresta simplesmente acenou com a cabeça e sorriu. O Pégaso se curvou, concordando com relutância. Muito bem, mestre, ele respondeu. Com uma graça poderosa, ele caminhou até a lua dourada e começou a dobrar sua perna dianteira, abaixando-se diante dela para ajudá-la a montar. Não se ajoelhe, nobre animal, ela disse. Eu já cavalgava antes mesmo de aprender a andar. Eu não preciso de tal ajuda. Entregando seu cajado a Vendaval,
Lua Dourada passou o braço em volta do pescoço do Pégaso e se jogou, com uma perna de cada lado, nas costas largas do animal. O cabelo prata dourada dela esvoaçou como uma pena branca ao luar. O rosto era puro e sem emoções como mármore. Agora ela realmente parecia a princesa de uma tribo bárbara. Ela pegou o cajado das mãos de Vendaval. Levantando-o no ar, ela começou a cantar. Vendaval, com os olhos brilhando de admiração, pulou atrás dela, nas costas do cavalo alado. Colocando seus braços em volta dela, ele adicionou sua voz de barítono à dela. Tanis não tinha a menor ideia do que eles estavam cantando, mas pareceu-lhe uma canção de vitória e triunfo. Ela mexeu com seu sangue e ele teria se juntado a eles voluntariamente. Um dos Pégasos caminhou até ele. Ele montou sozinho e se acomodou em suas costas largas, sentando-se na frente das poderosas asas. A esta altura, todos os companheiros estavam apanhados na exultação do momento, montados. A canção de Lua Dourada dando asas às suas almas, enquanto os Pégasos abriam suas enormes asas e pegavam as correntes de vento. Eles subiam cada vez mais alto, circulando sobre a floresta. A lua prateada e a vermelha banhavam o vale embaixo deles e as nuvens acima, em um assustador e lindo brilho purpúreo que foi se transformando em uma noite de púrpura escura. Enquanto a floresta se afastava deles, a última coisa que os companheiros viram foi o Senhor da Floresta, piscando como uma estrela que caiu dos céus, brilhando perdida e sozinha em uma terra que escurecia. Um a um, os companheiros sentiram uma sonolência tomar conta deles. Taslerhoff lutou contra esse sono mágico induzido, mais tempo do que os outros. Encantado com a corrente de vento soprando contra seu rosto, enfeitiçado pela visão das altas árvores que normalmente pairavam acima dele, reduzidas a brinquedos de crianças, Taz lutou para ficar acordado até bem depois de todos os outros. A cabeça de Flint descansava contra suas costas, o anão roncando bem alto. Lua Dourada estava envolvida nos braços de Vendaval, a cabeça dele pendurada para frente sobre o ombro dela. Mesmo dormindo, ele a segurava, protegendo-a. Caramon deitou-se sobre o pescoço de seu cavalo, roncando pesadamente. Seu irmão descansava contra suas costas largas. Sturm dormia em paz, as marcas de dor haviam desaparecido de seu rosto. Mesmo o rosto barbado de Tanis estava livre de cuidados, preocupações e responsabilidades. Taz bocejou. Não! Ele resmungou, piscando rapidamente e beliscando a si mesmo. Descanse agora, pequeno Kender. O Pégaso em que ele estava montado disse divertido. Os mortais não foram feitos para voar. Este sono é para sua proteção. Nós não queremos que vocês se assustem e caiam. Eu não vou cair, Taz protestou, bocejando outra vez. Sua cabeça caiu para a frente. O pescoço do Pégaso era quente e confortável. O pelo era perfumado e macio. Eu não ficarei com medo, Taz sussurrou com sono. Nunca ficarei com medo. Ele adormeceu. O meio-elfo acordou assustado ao descobrir que ele estava deitado em uma pradaria. O líder dos Pégasos estava pairando sobre ele, olhando para o leste. Tanis se sentou. Onde nós estamos? Ele começou. Isto não é uma cidade. Ele olhou em volta. Por que nós não cruzamos as montanhas ainda? Me desculpe, o Pégaso virou-se para ele. Nós não tínhamos como levá-los até a Serra da Muralha. Há uma grande confusão se formando lá para o leste. Trevas enchem o ar. Trevas que eu não vejo em Kryn há muitos... Ele parou, baixou a cabeça e bateu com suas patas no chão, irrequieto. Eu não me atrevo a ir mais longe. Onde nós estamos? O confuso meio-elfo repetiu. E onde estão os outros Pégasos? Eu os mandei para casa. Fiquei para aguardar seu sono. Agora que você acordou, eu devo voltar também. O Pégaso fitou Tanis de uma forma severa. Eu não sei o que despertou esse grande mal em Kryn, e acredito que não tenha sido você ou seus companheiros. Ele abriu suas grandes asas. Espere! Tanis levantou-se rapidamente. O que? O Pégaso se jogou no ar, deu 2 voltas, depois se foi, voando rapidamente de volta para o oeste. Que mal? Tanis perguntou frustrado. Ele suspirou e olhou em volta. Seus companheiros estavam dormindo profundamente, deitados no chão em volta dele em várias poses de sono. Ele estudou o horizonte, tentando se recompor. Percebeu que era quase de manhã. A luz do sol estava começando a iluminar o leste. Ele estava de pé em uma pradaria plana. Não havia uma única árvore à vista.
Nada além de colinas cobertas por grama alta, até onde ele podia ver. Tentando descobrir o que o Pégaso quisera dizer sobre confusão no leste, Tanis sentou-se para ver o sol nascer e esperar que seus amigos acordassem. Ele não estava particularmente preocupado com relação ao lugar onde eles estavam, pois imaginou que Vendaval conhecesse essas terras até a última folha de grama. Então ele se esticou no chão, olhando para o leste, sentindo-se mais descontraído depois daquele estranho sono que ele teve. De repente ele se sentou. Sua descontração se fora, um aperto na garganta como uma mão invisível. Pois lá, subindo como uma cobra para se encontrar com o sol da manhã, estavam 3 grossas e espiraladas colunas de fumaça negra e gordurosa. Tanis levantou-se depressa. Ele correu e sacudiu Vendaval gentilmente, tentando acordar o homem das planícies sem incomodar Lua Dourada. Psiu! Tanis murmurou, colocando um dedo nos lábios e acenando na direção da mulher que dormia, enquanto Vendaval piscava para o meio-elfo. Vendo a expressão assustada de Tanis, o bárbaro acordou instantaneamente. Ele ficou de pé silenciosamente e se afastou com Tanis, olhando à sua volta. "O que é isto?" ele murmurou. "Nós estamos nas planícies da Banazínia. Ainda estamos a meio-dia de jornada das montanhas da parede leste. Meu vilarejo está ao leste." Ele parou quando Tanis apontou silenciosamente para o leste. Depois soltou um suspiro curto e desigual quando viu a fumaça espiralando para o céu. Lua Dourada acordou sobressaltada. Ela se sentou, contemplou Vendaval, sonolenta e assustada. Voltando-se, ela acompanhou seu olhar aterrorizado. "Não!" Ela soltou um primeiro grito de lamento. "Não!" Ela gritou novamente. Levantando-se rapidamente, ela começou a juntar seus pertences. Os outros acordaram com seu grito. "O que aconteceu?" Caramon pôs-se de pé. "O vilarejo deles." Tanis disse em tom suave, gesticulando com sua mão. "Está pegando fogo. Aparentemente, os exércitos estão se movendo mais rápido do que nós pensávamos." "Não," disse Raistlin. "Lembrem-se, os clérigos dragonianos disseram que eles tinham rastreado o cajado até um vilarejo nas planícies." "Meu povo," Lua Dourada murmurou, sua energia se esvaindo. Ela se largou nos braços de Vendaval, olhando fixamente para a fumaça. "Meu pai, é melhor partirmos." Caramon olhou à sua volta inquieto. "Nós somos visíveis como uma joia no umbigo de uma dançarina cigana." "Sim," Tanis disse. "Nós definitivamente temos que sair daqui. Mas para onde vamos?" ele perguntou a Vendaval. "Queixu," disse Lua Dourada com firmeza. "Está no nosso caminho. As montanhas da parede leste ficam depois do meu povoado." Ela começou a caminhar no meio da grama alta. Tanis fitou Vendaval. "Marulina!" Ele gritou o nome dela. Correndo para a frente, ele segurou o braço de Lua Dourada. "Nick Pat-Tak Merilar!" Ele disse sério. Ela olhou para ele, os olhos azuis e frios como o céu da manhã. "Não," ela disse resoluta. "Eu vou para o nosso vilarejo. É nossa culpa se algo tiver acontecido. Eu não me importo se tem milhares daqueles monstros nos esperando. Eu morrerei com o nosso povo, como deveria ter feito." Sua voz falhou. Tanis, observando a cena, sentiu seu coração doer de pena. Vendaval colocou o braço em volta dela, e juntos eles começaram a caminhar na direção do sol nascente. Caramon limpou a garganta. "Eu estou torcendo para encontrar milhares daquelas coisas," ele murmurou, pegando sua mochila e a de seu irmão. "Ei!" ele disse surpreso. "Elas estão cheias." Ele deu uma espiada dentro de sua mochila. "Provisões, para vários dias. E minha espada está de volta em minha bainha. Pelo menos isso é uma coisa com a qual nós não precisaremos nos preocupar," Tanis disse num tom soturno. "Você está bem, Sturm?" "Sim," o cavaleiro respondeu. "Eu me sinto bem melhor depois daquele sono." "Ótimo, então. Vamos. Flint, onde está Taz?" Virando-se, Tanis quase caiu sobre o Kender, que estava de pé bem atrás dele. "Pobre Lua Dourada," Taz disse em tom suave. Tanis deu uns tapinhas no ombro dele. "Talvez não seja tão ruim quanto nós tememos," o meio-elfo disse, seguindo o povo da planície no meio da grama que ondulava com o vento. "Talvez os guerreiros os tenham expulsado, e aquelas sejam fogueiras festejando a vitória." Tazlehoff suspirou e olhou para Tanis, seus olhos castanhos arregalados. "Você é um grande mentiroso, Tanis," o Kender disse. Ele teve a impressão de que aquele seria um dia muito longo. Crepúsculo. O pálido sol se pôs.
Raios amarelos e marrons riscavam o céu ocidental. Depois se dissiparam na noite sombria. Os companheiros se sentaram agrupados em volta do fogo que não os aquecia, pois não existia nenhuma chama de crin capaz de espantar o frio de suas almas. Eles não falaram entre si, mas todos eles se sentaram com os olhos fixos no fogo, tentando enxergar algum sentido naquilo que eles tinham visto, tentando ver algum sentido naquilo que não faz sentido. Tanis tinha passado por muita coisa horrível em sua vida, mas a cidade devastada de Quexu iria sempre se destacar em sua memória como um símbolo dos horrores da guerra. Mesmo assim, lembrando-se de Quexu, ele conseguia ver apenas algumas imagens fugidas, pois sua mente se recusava a guardar a visão total dos horrores. Estranhamente, ele se lembrava das pedras derretidas de Quexu. Ele se lembrava delas vividamente. Somente em seus sonhos, ele se lembrou dos corpos retorcidos e queimados esparramados por entre as pedras fumegantes. As grandes paredes de pedra, os enormes edifícios e templos de pedra, os espaçosos prédios de pedra com seus jardins e estátuas de rocha, uma grande arena de pedra. Tudo tinha derretido como manteiga em um dia quente de verão. A rocha ainda queimava, embora estivesse óbvio que o vilarejo tinha sido atacado bem mais de um amanhecer atrás. Era como se uma enorme chama ardente tivesse engolido todo o vilarejo. Mas que fogo havia em Crin capaz de derreter rochas? Ele se lembrou de um rangido. Lembrou-se de tê-lo ouvido e ficar intrigado com ele. E imaginou o que poderia ser, até localizar. A fonte do único som na inércia da cidade mortalmente silenciosa se tornou uma obsessão. Ele correu pelo vilarejo em ruínas até localizar sua fonte. Ele se lembra de ter gritado para os outros até eles irem ter com ele. Eles ficaram em pé, olhando a arena derretida. Enormes blocos de pedra haviam escorregado das paredes laterais da depressão em forma de tigela, formando ondas de pedra derretida em volta do fundo da tigela. No centro, sobre a grama que estava escura e queimada, havia uma forca rústica. 2 postes firmes tinham sido enfiados no chão, queimados por uma força indescritível. Suas bases esmagadas pelo impacto. 3 metros acima do solo, a madeira transversal da forca estava presa aos 2 postes. A madeira estava queimada e coberta de bolhas. Abutres se empoleiravam sobre a trave. 3 correntes, feitas do que parecia ser ferro, antes delas terem sido derretidas e transformadas em uma só, balançavam para frente e para trás. Esta era a origem do rangido. Suspenso em cada corrente, aparentemente pelos pés, havia um corpo. Os corpos não eram humanos, eram de hobgoblins. No alto da repugnante estrutura, havia um escudo preso à madeira transversal pela lâmina de uma espada quebrada. Rudemente rabiscadas no escudo amassado, havia algumas palavras escritas de forma grosseira em língua comum. Isto é o que acontece àqueles que fazem prisioneiros contra minhas ordens. Mate ou morra. Estava assinado Verminard. Verminard. O nome não significava nada para Tanis. Outras imagens. Ele se lembrou de Lua Dourada sentada no centro da casa arruinada de seu pai, tentando juntar os pedaços de um vaso quebrado. Ele se lembrou de um cachorro, a única coisa viva que eles acharam em todo o vilarejo, enrolado em torno do corpo de uma criança morta. Caramon parou para fazer um agrado no pequeno cachorro. O animal se encolheu. Depois lambeu a mão do homenzarrão. Depois ele lambeu o rosto frio da criança, olhando para o guerreiro, com a esperança de que este humano pudesse fazer tudo ficar bem, fazer seu amiguinho correr e rir de novo. Ele se lembrou de Caramon passando suas mãos enormes no pelo macio do cachorro. Ele se lembrou de Vendaval pegando uma pedra, segurando-a, sem intenção alguma, enquanto ele olhava seu vilarejo queimado e destruído. Ele se lembrou de Sturme, de pé, paralisado diante da forca, olhando para o aviso. E ele se lembrou dos lábios do cavaleiro se movendo como em uma prece, ou talvez num voto silencioso. Ele se lembrou das marcas de tristeza no rosto do anão, que tinha visto muita tragédia ao longo de sua extensa vida, em pé no centro do vilarejo em ruínas, batendo gentilmente nas costas de Taslehoff, depois de ter encontrado o Kender soluçando num canto. Ele se lembrou de Lua Dourada procurando freneticamente por sobreviventes. Ela se arrastava pelos destroços enegrecidos, gritando nomes, esperando ouvir respostas enfraquecidas para seus chamados, até ficar rouca, e Vendaval conseguir finalmente convencê-la de que já não havia esperança. Se houvesse sobreviventes, eles teriam fugido há muito tempo.
Ele se lembrou de estar de pé, sozinho, no centro da cidade, olhando para os montes de poeira com pontas de flecha neles e reconhecendo-os como corpos de dragonianos. Ele se lembrou de uma mão fria tocando seu braço e a voz sussurrante do mago. Tanis, nós temos que partir. Não há mais nada que nós possamos fazer e temos que chegar em Shakti-Saroth. Depois nós nos vingaremos. E assim eles deixaram Quexu. Eles viajaram o mais que puderam durante a noite. Nenhum deles queria parar. Todos querendo forçar seu corpo até a exaustão para que, quando eles viessem finalmente a dormir, não houvesse nenhum sonho maligno. Mas os sonhos vieram, assim mesmo.